No deserto de Midian, onde o silêncio é tão profundo que se pode ouvir o próprio coração bater, um homem de 80 anos caminhava com seu rebanho sob o sol implacável. Moisés não sabia que aquela seria a última manhã de sua vida comum, a última vez que olharia para as ovelhas sem carregar nos ombros o destino de toda uma nação. Hoje, você vai descobrir como um pastor fugitivo se tornou o libertador de 600 mil escravos, e como as águas de um mar inteiro se abriram como cortinas de um teatro divino. Entre uma respiração e outra, você vai testemunhar o maior milagre já registrado na história da humanidade. As pegadas de Moisés se perdiam na areia dourada enquanto ele seguia suas ovelhas em direção ao monte Horebe. 40 anos haviam se passado desde que fugira do Egito. 40 anos de silêncio, de reflexão, de uma vida simples, cuidando de rebanhos alheios. Seus cabelos, outrora negros como a noite do Nilo, agora brilhavam prateados sob o sol do deserto. Suas mãos, que um dia conheceram a suavidade dos lençóis de linho egípcio, estavam calejadas pelo cajado de pastor. Mas, naquele dia, algo diferente pairava no ar. O vento sussurrava melodias estranhas entre as rochas, e as ovelhas pareciam inquietas, olhando constantemente para o monte sagrado. Moisés sentia um formigamento na pele, como se tempestades invisíveis estivessem se formando no horizonte cristalino. Foi então que ele viu uma chama dançando em meio a uma sarça, lambendo as folhas verdes sem consumi-las. O fogo ardia, brilhava, crepitava, mas a planta permanecia intacta, como se as próprias leis da natureza tivessem sido suspensas naquele canto esquecido do mundo. Moisés se aproximou, descalçou os pés conforme uma voz misteriosa lhe ordenou, e ali, no meio do nada, ouviu seu nome sendo chamado 2 vezes. Era uma voz que ecoava não apenas em seus ouvidos, mas nas profundezas de sua alma. Uma voz que carregava o peso de séculos e a promessa de eternidades. E antes de seguirmos viagem pela memória mais sagrada do povo hebreu, se este clima e esta história estão tocando o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sua presença é a chama que ilumina este caminho antigo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Você sabia que o Monte Horebe, onde Moisés encontrou a sarça ardente, é considerado o mesmo local onde mais tarde ele receberia as tábuas dos 10 mandamentos? Para os antigos hebreus, montanhas eram pontos de encontro entre o céu e a terra. Eu vi a aflição do meu povo no Egito, disse a voz que fazia o ar vibrar ao redor da sarça. Ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço os seus sofrimentos. E desci para libertá-los da mão dos egípcios. Moisés sentiu seus joelhos fraquejarem. Por 40 anos, ele havia fugido de sua identidade, tentando esquecer os gritos dos escravos hebreus nas pedreiras de Pitom e Ramessés. Por 40 anos, ele tentara apagar de sua memória o rosto do egípcio que matara para defender um de seus irmãos de sangue. E agora, o próprio Criador dos céus e da terra estava ali, convocando-o para a missão mais impossível que um homem já recebera. Quem sou eu para ir ter com Faraó? Murmurou Moisés, sua voz tremendo como folhas ao vento. O cajado escorregou de suas mãos suadas e caiu na areia com um som abafado. A resposta veio como um trovão suave. Eu serei contigo. 3 palavras que mudariam o curso da história. 3 palavras que transformariam um pastor hesitante no libertador mais lembrado de todos os tempos. 3 palavras que ecoariam através dos séculos, inspirando escravos, profetas, reis e revolucionários. Quando o fogo finalmente se apagou e o silêncio voltou a reinar no deserto, Moisés permaneceu ali por longo tempo, olhando para a sarça agora comum, tentando compreender a magnitude do que acabara de acontecer.
As ovelhas baliam ao longe, chamando-o de volta à realidade, mas uma nova realidade estava nascendo. Aquele homem de 80 anos, que se julgava esquecido pelo mundo, acabara de ser escolhido para enfrentar o império mais poderoso da terra. E no fundo de seu coração, onde o medo e a fé travavam sua batalha eterna, uma certeza começava a germinar como semente no deserto. A libertação estava próxima. Mas nem mesmo Moisés podia imaginar que, em breve, caminharia entre muralhas de água mais altas que as pirâmides do Egito. Nos corredores de mármore do Palácio Real de Mênfis, onde colunas gigantescas sustentavam tetos pintados com deuses de cabeça de animal, ecoavam os passos firmes de dois irmãos que não se viam há décadas. Moisés e Arão caminhavam entre guardas egípcios de bronze polido, carregando nas mãos apenas um cajado de madeira simples e no coração uma mensagem que faria tremer os alicerces do império mais poderoso do mundo conhecido. O faraó Ramessés II, sentado em seu trono de ouro maciço, incrustado de lápis-lazuli, observava com olhos de falcão aqueles dois velhos que ousavam se apresentar diante dele sem se prostrar. Seus braços cruzados exibiam braceletes de ouro que pesavam mais do que muitos homens conseguiam carregar, e sua barba postiça, símbolo de divindade, brilhava sob a luz que entrava pelas janelas do palácio. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, declarou Moisés, sua voz ecoando pelas paredes decoradas com hieróglifos que contavam vitórias militares. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Um silêncio pesado como granito caiu sobre o salão real. Os escribas pararam de rabiscar em seus papiros, os guardas entreolharam-se inquietos e até mesmo os ventiladores de palma de palmeira pararam de se mover. Era a primeira vez em séculos que alguém falava ao faraó como a um homem comum. Ramessés inclinou-se para a frente, seus olhos estreitando-se como os de uma serpente prestes a atacar. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. As palavras do faraó ricochetearam pelas colunas como flechas envenenadas. Para os egípcios, ele não era apenas um rei. Era a encarnação viva do deus Horus, o senhor absoluto entre os dois rios, o filho de Ra. Questionar sua autoridade era questionar os próprios deuses. Você sabia que os faraós do Egito eram considerados deuses vivos pelos seus súditos? Eles acreditavam que o faraó controlava até mesmo a enchente anual do Nilo, essencial para a agricultura egípcia. Desafiar o faraó era literalmente desafiar as forças da natureza. Mas Moisés não se intimidou. Aos 80 anos, após 4 décadas no deserto, ele havia aprendido que existe uma autoridade maior que a de qualquer rei terreno. Com um gesto sereno, estendeu seu cajado para o chão de mármore polido. No instante em que a madeira tocou o piso, algo impossível aconteceu. O cajado se contorceu, sua superfície lisa, tornando-se escamosa, seus extremos se transformando em cabeça e cauda. Em segundos, onde antes havia um pedaço de madeira morta, agora se enrolava uma cobra viva, sibilando ameaçadoramente diante do trono imperial. Os guardas recuaram, levando as mãos às espadas. Os cortesãos sussurraram orações aos seus deuses. Mas Ramessés, tentando manter sua compostura divina, apenas estalou os dedos. Imediatamente, seus magos se aproximaram. Aqueles homens conheciam os segredos das artes ocultas, transmitidos pelos sacerdotes de Ísis e Osíris há gerações. Com palavras misteriosas e gestos ancestrais, eles também transformaram seus bastões em serpentes. O chão do Palácio Real tornou-se um ninho de cobras.
Mas então, para espanto de todos, a serpente de Moisés se moveu com a velocidade de um raio e devorou todas as outras, uma por uma, até que apenas ela permanecesse viva no salão. O silêncio que se seguiu era mais alto que qualquer grito. Moisés estendeu a mão, a cobra voltou a ser cajado, e ele a levantou como se nada tivesse acontecido. Mas o coração de Ramessés se endureceu, como a argila ressecada ao sol do deserto. Aumentem o trabalho sobre estes homens, foi sua resposta. Que não tenham tempo para dar ouvidos a palavras mentirosas. Naquela noite, quando a lua cheia banhava o Nilo com prata líquida, os escravos hebreus sentiram o peso da opressão multiplicar-se como as estrelas no céu. Seus filhos choravam de fome enquanto eles trabalhavam até que suas mãos sangrassem, fazendo tijolos sem palha, carregando pedras maiores que homens, construindo cidades para a glória de um Deus que se recusava a reconhecer o Deus verdadeiro. Mas nas tendas escuras dos campos de trabalho, onde o suor se misturava com lágrimas de esperança, corria uma nova palavra: libertação. Sussurravam sobre dois irmãos que haviam desafiado o próprio Faraó, sobre um cajado que se tornara serpente, sobre um Deus que ouvia o clamor de seu povo. E enquanto Ramsés dormia em sua cama de madeira de cedro, coberta com linho mais fino que nuvens, ele não podia imaginar que sua terra, em breve, seria visitada por pragas que fariam o próprio Nilo correr vermelho como sangue. Ao amanhecer do dia seguinte, quando a primeira luz dourada tocava as águas sagradas do Nilo, Moisés e Arão caminharam até a margem do rio, onde Ramessés costumava fazer suas orações matinais ao Deus das águas. O faraó estava ali, cercado por seus sacerdotes, oferecendo incenso aromático às águas que eram consideradas o sangue vivo do deus Hapi. O Nilo era mais que um rio para os egípcios, era a própria fonte da vida. Suas águas cristalinas irrigavam os campos de trigo e cevada, alimentavam o gado, saciavam a sede de milhões de pessoas. Sem o Nilo, o Egito seria apenas mais um deserto no meio do Saara. Por isso, quando Moisés levantou seu cajado sobre as águas sagradas, ninguém imaginava a magnitude do que estava prestes a acontecer. Assim diz o Senhor. Proclamou Moisés, sua voz carregando a autoridade do deserto. Nisto conhecerás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com este cajado que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. Ramessés riu, um riso que ecoou pelas margens do rio como o rugido de um leão ferido. Teu Deus quer competir com o poder do Nilo. Veremos quem é mais forte. Mas o riso morreu em sua garganta quando Moisés ergueu o cajado para o alto e o abaixou sobre as águas. Instantaneamente, como se uma tinta vermelha invisível fosse derramada rio acima, a água começou a mudar de cor. Primeiro, pequenas ondas escarlates apareceram perto da margem. Depois, como sangue espalhando-se numa ferida, toda a superfície do rio se tingiu de vermelho profundo. Os peixes, que momentos antes nadavam tranquilamente entre os papiros da margem, começaram a boiar, mortos, suas escamas prateadas contrastando com a água vermelha como rubis. O cheiro de morte se espalhou pelo ar, carregado pela brisa matinal que antes trazia apenas o aroma fresco da água e das flores de lótus. Você sabia que o Nilo era considerado tão sagrado pelos egípcios que beber suas águas era um ato religioso? Eles acreditavam que quem morresse com água do Nilo na boca renasceria como o deus Osíris. Agora, aquelas mesmas águas tinham se tornado intragáveis. Os sacerdotes de Ramessés correram para suas vasilhas de água guardada, realizaram seus encantamentos e conseguiram repetir o prodígio em pequena escala. Mas havia uma diferença terrível. Enquanto eles conseguiam transformar algumas jarras de água em sangue,
todo o rio Nilo, desde suas nascentes distantes até sua foz no Mediterrâneo, havia se tornado vermelho. As lavadeiras que desciam para o rio, com suas trouxas de roupas sujas, gritaram de horror. Os pescadores puxaram suas redes vazias, sem entender como todos os peixes haviam morrido de uma só vez. As crianças que brincavam na margem choravam, apontando para a água, que parecia um tapete vermelho líquido se estendendo até onde a vista alcançava. Durante 7 dias, nenhuma gota de água potável brotou do Nilo. Os egípcios cavaram poços desesperadamente ao longo das margens, buscando água subterrânea que não tivesse sido contaminada. Os ricos pagavam fortunas por jarras de água trazida de cisternas distantes. Os pobres disputavam as últimas gotas encontradas em poços rasos. Nas casas dos hebreus, no entanto, a água dos poços permanecia cristalina. Era como se uma linha invisível dividisse o Egito em 2 mundos. Um onde a maldição reinava, outro onde a proteção divina se manifestava. Ramessés observava da janela de seu palácio o rio que sempre fora sua fonte de orgulho nacional. As barcas de papiro ficaram encalhadas, os templos aquáticos foram abandonados, e até mesmo os crocodilos sagrados, símbolos do deus Sobek, haviam desaparecido das águas tintas de vermelho. Na noite do 7º dia, quando as estrelas se refletiam como diamantes sobre a superfície vermelha do rio, o faraó chamou seus conselheiros. "Isto é apenas o começo", sussurrou um dos sábios mais antigos. "Se o Deus dos hebreus pode transformar nosso rio sagrado em sangue, que outros prodígios não poderá realizar?" Mas o coração de Ramessés permanecia duro como as pedras de suas pirâmides. Ele havia sido criado para ser um deus na terra, e deuses não se curvam diante de escravos, mesmo que seus deuses façam milagres. Enquanto isso, nos campos de trabalho, os hebreus olhavam para o céu estrelado e sussurravam entre si: "Se ele pode fazer isso com o rio dos deuses egípcios, o que não fará por nós quando chegar a hora da libertação?" E como se o próprio ar respondesse às suas orações, uma brisa diferente começou a soprar sobre a terra do Egito, carregando consigo o murmúrio de pragas ainda maiores que estavam por vir. Quando o 8º dia amanheceu sobre o Egito, trazendo consigo a esperança de que o Nilo voltaria ao normal, algo ainda mais perturbador começou a acontecer. Das águas vermelhas que finalmente clareavam, pequenas bolhas começaram a emergir. Primeiro uma, depois 2, depois milhares, como se o próprio rio estivesse fervendo sob um fogo invisível. Mas não eram bolhas de ar que subiam à superfície, eram rãs, milhões e milhões de rãs que saltavam das águas para as margens, cobrindo cada pedaço de terra seca com seus corpos verdes e pegajosos. O som de seus coachares ecoava pela terra como um coro ensurdecedor que não parava nem mesmo durante a noite. Moisés havia retornado ao palácio de Ramessés e desta vez sua mensagem era ainda mais direta. "Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus territórios." Ramessés, ainda tentando manter sua compostura real, acenou displicentemente com a mão. "Rãs! Meus magos também podem fazer rãs aparecer." E, de fato, os sábios egípcios conseguiram fazer algumas rãs saltarem de suas vasilhas cerimoniais. Mas o que começou a acontecer em seguida ultrapassou qualquer truque de palácio. As rãs não apenas apareciam, elas invadiam. Saltavam pelos degraus do Palácio Real, pulavam sobre as mesas onde os nobres tentavam comer, escondiam-se entre os travesseiros de seda nos quartos das rainhas. Havia rãs nos fornos das padarias, nas jarras de vinho nas adegas, até mesmo nos berços dos bebês egípcios. Você sabia que as rãs eram consideradas sagradas pelos egípcios?
Elas representavam Heket, a deusa da fertilidade e dos partos. Ver essas criaturas sagradas invadindo suas casas em números tão assombrosos era para eles como se seus próprios deuses tivessem enlouquecido. O som era insuportável. Dia e noite, o coachar constante de bilhões de rãs criava uma sinfonia infernal que não permitia que ninguém dormisse. As crianças choravam, tapando os ouvidos com as pequenas mãos. Os adultos caminhavam pelas ruas pisando sobre tapetes vivos e pegajosos de anfíbios. Nas cozinhas reais, as cozinheiras gritavam ao abrir os potes de farinha e encontrar rãs pulando entre os grãos. Os escribas não conseguiam trabalhar porque as rãs saltavam sobre seus papiros, deixando marcas úmidas sobre os hieróglifos recém-escritos. Até mesmo nos templos sagrados, onde os sacerdotes tentavam manter suas cerimônias, as rãs interrompiam as orações com seus coachares incessantes. Ramessés, em seu quarto real, acordava no meio da noite, sentindo algo frio e viscoso pulando sobre seu corpo. Mesmo em sua cama dourada, protegida por cortinas de linho fino, as rãs encontravam maneiras de entrar. Era impossível escapar delas. No terceiro dia da praga das rãs, quando nem mesmo os guardas reais conseguiam permanecer em suas posições por causa do coachar ensurdecedor, Ramessés finalmente chamou Moisés e Arão. "Roguem ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo", implorou o faraó, sua voz rouca de tanto tentar falar por sobre o ruído. "E eu deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor." Moisés olhou nos olhos do homem que se considerava um Deus e perguntou: "Quando devo rogar por ti, por teus servos e por teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti e das tuas casas, ficando somente no rio?" "Amanhã", respondeu Ramessés, ainda esperando ganhar tempo para mudar de ideia. "Seja conforme a tua palavra", disse Moisés, "para que saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus." E assim aconteceu. No dia seguinte, quando o sol nasceu sobre o Egito, todas as rãs morreram. Nos palácios, nas casas, nos campos, nas ruas, em todos os lugares, as rãs simplesmente pararam de pular e de coachar. O silêncio repentino era quase tão perturbador quanto havia sido o ruído. Mas com o silêncio veio o fedor. Milhões de rãs mortas começaram a apodrecer sob o sol escaldante do Egito. Os egípcios as ajuntaram em montões enormes que se espalhavam pela paisagem como colinas mal cheirosas. O cheiro da decomposição tomou conta do ar, tornando quase impossível respirar nas cidades. E quando o último monte de rãs mortas foi queimado, quando o ar finalmente voltou a ser respirável, Ramessés sentiu seu coração endurecer novamente. A memória da aflição começou a desvanecer, substituída pelo orgulho ferido de um rei que havia implorado a escravos. "Por que deveria eu deixar ir tantos trabalhadores?", murmurou para seus conselheiros. Afinal, as rãs já se foram. Mas nos campos dos hebreus, onde nenhuma rã havia pulado durante toda a praga, os escravos olhavam para o horizonte e sabiam que algo ainda maior estava por vir. No silêncio que se seguiu à morte das rãs, quando os últimos montes de anfíbios em decomposição ainda soltavam fumaça acre sob o sol impiedoso do Egito, uma nova ameaça começou a se formar. Era algo tão pequeno que individualmente mal podia ser visto pelos olhos humanos. Mas quando se multiplicaram, aos bilhões criaram uma nuvem escura que escureceu o próprio céu do Vale do Nilo. Moisés não precisou voltar ao palácio desta vez. Na presença de todo o povo egípcio, ele simplesmente estendeu o braço e tocou com seu cajado o pó da terra. Foi como se cada grão de areia, cada partícula de terra seca, cada fragmento de argila fosse transformado instantaneamente em um ser vivo, minúsculo e voraz. Piolhos, trilhões de piolhos emergiram do próprio solo egípcio como uma tempestade viva. Eles cobriram os homens, os animais,
cada superfície disponível. Diferente das rãs, que pelo menos podiam ser vistas e evitadas, estes insetos microscópicos eram impossíveis de escapar. Eles se infiltravam nos cabelos, rastejavam por baixo das roupas, picavam incessantemente qualquer pedaço de pele exposta. Os cavalos dos carros de guerra egípcios se debatiam desesperadamente, tentando se livrar da coceira insuportável. Os touros sagrados, símbolos do deus Apis, mugiam de desespero, esfregando-se contra as paredes dos templos até sangrar. Até mesmo os gatos sagrados, tão venerados pelos egípcios, corriam pelas ruas miando de aflição, coçando-se até criar feridas. Você sabia que para os egípcios a limpeza era uma obsessão religiosa? Eles tomavam banho várias vezes ao dia e raspavam todos os pelos do corpo para se manterem puros diante dos deuses. Ter o corpo coberto de piolhos era para eles a maior humilhação imaginável. Os nobres egípcios, acostumados a banhos perfumados com óleos de rosa e mirra, agora passavam horas tentando se livrar dos parasitas. As águas de rosas viraram vinagre para tentar matar os insetos, mas eles pareciam se multiplicar ainda mais rapidamente. Nem os ungüentos mais caros, nem os perfumes mais refinados conseguiam afastá-los. Nas casas dos ricos, os servos passavam dias inteiros catando piolhos dos cabelos de seus senhores com pentes de ouro. Mas era inútil. Para cada piolho removido, 10 mais apareciam. As perucas, elaboradas, símbolo de status entre os egípcios, tiveram que ser queimadas porque estavam completamente infestadas. Ramessés, em seu palácio real, enfrentava a humilhação suprema. Ele, que se considerava a encarnação dos deuses, coçava-se como qualquer mendigo nas ruas de Mênfis. Suas vestes reais de linho fininho foram trocadas por roupas ásperas, na esperança de que os piolhos não conseguissem se agarrar ao tecido grosseiro. Os magos egípcios, que haviam conseguido repetir as pragas anteriores em pequena escala, desta vez falharam completamente. Eles tentaram todos os encantamentos conhecidos, queimaram os incensos mais poderosos, invocaram todos os deuses de cabeça de animal do panteão egípcio, mas os piolhos continuavam se multiplicando, emergindo do próprio pó sob seus pés. Foi então que os magos, pela primeira vez, admitiram sua derrota. Aproximando-se de Ramessés, que tentava manter sua dignidade real enquanto se coçava discretamente, eles sussurraram as palavras que ecoariam pelos corredores da história. Isto é o dedo de Deus. A admissão dos próprios sábios egípcios foi como um raio em céu claro. Se aqueles homens que conheciam todos os segredos das artes ocultas transmitidos pelos sacerdotes há gerações, declaravam que aquilo estava além de suas capacidades, então, verdadeiramente, havia um poder maior operando no Egito. Mas a teimosia de Ramessés era como o granito das pirâmides, imutável mesmo diante da evidência mais clara. Mesmo coçando-se sem parar, mesmo vendo seus súditos se debatendo de desespero nas ruas, ele se recusava a ceder. Nas tendas dos hebreus, algo milagroso acontecia. Enquanto todo o Egito se contorcia sob a invasão dos piolhos, nem um único inseto tocava a pele dos escravos. Crianças hebreias brincavam ao lado de crianças egípcias, mas apenas as egípcias se coçavam desesperadamente. Era como se uma barreira invisível protegesse o povo escolhido. Durante semanas, a praga continuou. O som constante de pessoas se coçando criava uma trilha sonora de desespero que ecoava por todo o Vale do Nilo. Mercados foram fechados porque os comerciantes não conseguiam trabalhar. Escolas pararam porque nem alunos, nem professores conseguiam se concentrar. Até mesmo os templos ficaram vazios, pois nem os próprios sacerdotes suportavam a coceira durante as cerimônias. E quando finalmente os piolhos desapareceram, tão subitamente quanto haviam aparecido, deixaram para trás um povo
exausto, humilhado, com a pele em carne viva de tanto coçar. Mas na memória de todos ficara gravada uma lição inesquecível. Havia um Deus no céu mais poderoso que todos os deuses do Egito reunidos. Mesmo assim, o coração de Ramsés permanecia como pedra, preparando-se para enfrentar pragas ainda maiores que viriam. Nos estábulos sagrados de Mênfis, onde os touros divinos de Apis viviam como reis entre tapetes de seda e comedouros de ouro, um silêncio estranho começou a se instalar. Os sacerdotes que cuidavam desses animais sagrados notaram primeiro. Os touros, que sempre foram símbolos de força e vitalidade, começaram a definhar sem motivo aparente. Era a quinta praga, e desta vez Moisés havia feito uma promessa terrível e específica. Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, proclamara ele diante de Ramsés: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se ainda recusares deixá-lo ir, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá pestilência muito grave. Mas havia algo diferente nesta ameaça. Moisés havia estabelecido um prazo. Amanhã o Senhor fará esta coisa na terra. E mais importante ainda, ele havia feito uma distinção clara. O Senhor fará separação entre o gado de Israel e o gado do Egito, e nada morrerá de tudo o que é dos filhos de Israel. No dia seguinte, quando o sol nasceu sobre o vale do Nilo, uma pestilência invisível e seletiva começou a percorrer a terra. Era como se a própria morte tivesse saído para uma caçada específica, tocando apenas os animais que pertenciam aos egípcios. Os cavalos de guerra do faraó, aqueles magníficos animais árabes que puxavam as bigas douradas nas paradas militares, começaram a cambalear e cair. Seus olhos, que brilhavam como carvões negros, perderam o brilho. Suas crinas sedosas se emaranharam de suor frio. Um por um, eles se deitaram na terra e não se levantaram mais. Você sabia que os egípcios consideravam seus animais domésticos como encarnações de divindades? O touro Apis era visto como a alma do deus Ptah. Os crocodilos representavam Sobek e os gatos eram sagrados para Bastet. A morte desses animais era interpretada como a morte dos próprios deuses. Nos campos verdejantes do delta do Nilo, os rebanhos de gado que pastavam tranquilamente pela manhã começaram a cair como dominós. As ovelhas gordas, cujas lãs forneciam os tecidos mais finos para as vestes dos sacerdotes, baliam de angústia antes de tombar sem forças. Os camelos, essas naves do deserto que conectavam o Egito às rotas comerciais distantes, ajoelharam-se na areia e não conseguiram mais se levantar. Os jumentos, animais de trabalho essenciais para a economia egípcia, pararam no meio de suas jornadas. Carregadores de grãos ficaram presos nas estradas com suas cargas, pois seus animais simplesmente não podiam mais carregar peso algum. Era como se toda a força vital tivesse sido sugada dos músculos e ossos desses animais. Mas o mais devastador de tudo era a morte dos animais sagrados. No templo de Apis, o touro negro e branco que era venerado como um deus vivo, respirou pela última vez, cercado por sacerdotes em prantos. Para os egípcios, não era apenas a morte de um animal. Era como se o próprio deus Ptah tivesse abandonado a terra. Os gatos, tão sagrados que matar um resultava em pena de morte, começaram a morrer aos montes, nas ruas de todas as cidades egípcias. As famílias que os veneravam os mumificavam com lágrimas nos olhos, mas havia tantos que não conseguiam acompanhar o ritmo das mortes. Ramsés, recebendo relatórios de morte de animais por todo o seu reino, enviou mensageiros para verificar se a promessa de Moisés se cumpria também na parte sobre o gado israelita. A notícia que receberam era ainda mais perturbadora.
Nem um único animal que pertencia aos hebreus havia morrido. Ovelhas israelitas pastavam ao lado de ovelhas egípcias mortas. Cavalos hebreus permaneciam fortes e saudáveis, enquanto os cavalos egípcios caíam ao seu redor. A separação era tão precisa, tão cirúrgica, que desafiava toda a lógica humana. Era impossível explicar por meios naturais como uma pestilência podia distinguir entre o gado de duas etnias diferentes que viviam na mesma terra, respiravam o mesmo ar, bebiam da mesma água. Nos mercados de Mênfis e Tebas, onde antes ecoavam os mugidos, relinchos e balidos de milhares de animais, agora reinava um silêncio sepulcral. Os açougueiros fecharam suas bancas porque não havia mais carne para vender. Os comerciantes de couro ficaram sem matéria-prima. Os fabricantes de queijo e manteiga viram suas fontes de leite desaparecerem da noite para o dia. A economia egípcia, que dependia enormemente dos animais domésticos para transporte, trabalho e alimentação, entrou em colapso. Mas mais do que a crise econômica, era a crise espiritual que abalava o povo. Se seus deuses animais podiam morrer, se o Deus dos hebreus tinha poder sobre as divindades egípcias, então quem eram eles adorando todos esses séculos? Naquela noite, quando as piras funerárias de milhares de animais sagrados iluminavam o horizonte com uma luz sinistra, muitos egípcios olharam para o céu estrelado e se perguntaram: que tipo de Deus era esse que os escravos adoravam? Mas mesmo diante de evidências tão claras do poder sobrenatural operando contra ele, o coração de Ramsés permanecia obstinado como a rocha das pirâmides de seus ancestrais. Na manhã seguinte à morte dos animais, quando o cheiro de decomposição ainda pairava sobre as pastagens vazias do Egito, Moisés e Arão receberam uma nova ordem divina. Desta vez, não precisariam nem mesmo falar com Ramsés. A praga seria anunciada através de um gesto simples, mas seu impacto seria devastador. Moisés tomou punhados de cinza do forno de uma olaria, dessas que funcionavam dia e noite, produzindo tijolos para as construções faraônicas. Com Arão ao seu lado, ele caminhou até um ponto alto, onde podia ser visto por multidões de egípcios. Então, sem dizer uma palavra, lançou a cinza para o alto, deixando que o vento a espalhasse como uma nuvem acinzentada sobre toda a terra do Egito. A princípio, nada aconteceu. A cinza simplesmente se dispersou no ar matinal, misturando-se com a brisa que vinha do deserto. Mas em poucas horas, algo terrível começou a se manifestar na pele de todos os egípcios. Primeiro apareceram pequenas marcas vermelhas, como picadas de insetos. Depois, essas marcas começaram a inchar, tornando-se bolhas dolorosas, cheias de pus. Em questão de horas, a pele de praticamente todo egípcio estava coberta de úlceras que ardiam como brasas vivas. Era uma inflamação tão severa que muitos não conseguiam nem mesmo tocar roupas em seus corpos. A sarna e as úlceras não pouparam ninguém, dos nobres em seus palácios aos camponeses nos campos, dos sacerdotes nos templos aos soldados nos quartéis. Todos sofriam com a mesma aflição cutânea. A pele, que antes era lisa e cuidada com óleos perfumados, agora parecia um mapa de sofrimento, marcada por feridas que não cessavam de doer. Você sabia que os egípcios eram obcecados pela beleza e limpeza corporal? Eles inventaram muitos dos cosméticos e tratamentos de pele que conhecemos hoje. Para um povo que se banhava várias vezes ao dia e usava maquiagem elaborada, ter a pele coberta de úlceras era uma humilhação insuportável. Ramsés, acostumado a ser untado diariamente com óleos de mirra e incenso pelos seus servos, agora não suportava nem mesmo o toque das sedas mais finas em sua pele inflamada. Suas vestes reais foram substituídas por tecidos grosseiros que ainda assim causavam dor insuportável.
O faraó Deus, que deveria ser a perfeição física personificada, estava coberto de feridas como o mais miserável dos mendigos. Os magos egípcios, que até então haviam tentado competir com os prodígios de Moisés, desta vez nem sequer apareceram diante do faraó. Eles também estavam cobertos de úlceras tão dolorosas que mal conseguiam ficar em pé, quanto mais realizar encantamentos complexos. Suas mãos tremiam de dor. Seus rostos estavam desfigurados pelas inflamações e suas vozes estavam roucas de tanto gemer. Era um espetáculo que desafiava toda a teologia egípcia. Se o faraó era realmente um deus, como podia estar sofrendo como qualquer mortal? Se os magos realmente tinham poder sobre as forças sobrenaturais, por que não conseguiam nem curar suas próprias feridas? Nas ruas das cidades egípcias, o sofrimento era generalizado. Mães choravam ao ver seus bebês cobertos de úlceras que os faziam chorar incessantemente. Homens fortes, acostumados ao trabalho pesado, não conseguiam carregar sequer objetos leves, porque qualquer movimento fazia suas feridas arderem ainda mais. Os médicos egípcios, famosos em todo o mundo antigo por sua habilidade, estavam completamente perdidos. Nenhum de seus ungüentos funcionava, nenhuma de suas poções trazia alívio. Pior ainda, eles próprios estavam tão aflitos com suas próprias úlceras que mal conseguiam examinar outros pacientes. Mas nas habitações dos hebreus, um milagre silencioso acontecia. Enquanto egípcios e hebreus trabalhavam lado a lado nos mesmos canteiros de obras, respiravam o mesmo ar carregado de cinza, apenas os egípcios desenvolviam as úlceras. A pele dos hebreus permanecia lisa e saudável, como se uma barreira invisível os protegesse da praga que assolava todo o resto do país. Era uma demonstração visual tão clara do poder divino que até mesmo os egípcios mais céticos começaram a questionar suas crenças. Como explicar que pessoas vivendo nas mesmas condições, comendo alimentos similares, respirando o mesmo ar, podiam ter destinos tão diferentes? Durante semanas, o Egito inteiro gemeu sob o peso desta praga. O trabalho praticamente parou, porque as pessoas não conseguiam usar suas mãos feridas. O comércio definhou porque ninguém queria tocar em mercadorias que pudessem irritar ainda mais suas úlceras. Até mesmo as cerimônias religiosas foram suspensas, pois os sacerdotes não conseguiam realizar seus rituais com a pele em carne viva. Nas noites escuras do Vale do Nilo, quando a dor das úlceras impedia o sono, muitos egípcios olhavam para as estrelas e começavam a aceitar uma verdade que seus corações orgulhosos resistiam há meses. O Deus dos escravos hebreus era mais poderoso que todos os deuses do Egito. Mas mesmo assim, Ramsés, gemendo de dor em seu leito real, recusava-se a ceder. Seu orgulho era maior que seu sofrimento, e sua teimosia mais forte que as evidências que marcavam sua própria pele. Após semanas de sofrimento, com as úlceras que finalmente começavam a sarar, os egípcios pensaram que o pior havia passado. O céu estava claro naquela manhã, sem uma nuvem sequer no horizonte, azul turquesa que se estendia sobre o Vale do Nilo. Era o tipo de dia perfeito que os agricultores egípcios amavam, ideal para o crescimento das colheitas de cevada e trigo que alimentavam todo o império. Mas quando Moisés ergueu seu cajado em direção ao céu, numa demonstração pública que reuniu milhares de curiosos egípcios, algo impossível começou a acontecer no firmamento. Nuvens escuras se formaram do nada, como se fossem pintadas por pincéis invisíveis contra a tela azul do céu. Em minutos, o que era um dia ensolarado se transformou numa tarde sinistra, com nuvens negras que bloqueavam completamente a luz solar. O primeiro trovão ecoou como a voz de 1000 deuses furiosos, fazendo tremer os alicerces das pirâmides distantes.
Depois veio o segundo, o terceiro, até que o céu inteiro se transformou numa orquestra ensurdecedora de sons que nunca antes haviam sido ouvidos naquela intensidade sobre o Egito. Então, começou a cair algo que deixou todos os egípcios boquiabertos de terror e espanto: granizo. Mas não eram as pequenas pedras de gelo que ocasionalmente caíam durante tempestades normais. Eram blocos de granizo do tamanho de ovos, alguns até maiores, que despencavam do céu com a força de projéteis de guerra. E como se isso não fosse suficientemente aterrorizante, raios de fogo corriam entre as pedras de granizo. Eram línguas de chama que serpenteavam pelo ar como cobras luminosas, criando um espetáculo ao mesmo tempo belo e devastador. Era como se o próprio céu tivesse se tornado um campo de batalha entre o fogo e o gelo. Você sabia que granizo era praticamente desconhecido no Egito? O clima do Vale do Nilo é quente e seco, tornando tempestades de granizo extremamente raras. Para os egípcios, ver gelo caindo do céu era como testemunhar um milagre aterrorizante. Os campos de cevada e linho, que estavam prontos para a colheita e representavam a riqueza de todo o Egito, foram destruídos em questão de horas. As pedras de granizo esmigalharam os caules das plantas como se fossem palitos secos. O linho, que era usado para fazer as roupas mais finas e as ataduras para múmias, ficou reduzido a trapos irregulares espalhados pela terra enlameada. As árvores centenárias que sombreavam os jardins dos palácios foram despedaçadas. Galhos grossos como troncos de homens foram partidos pelo granizo como se fossem gravetos. As palmeiras que produziam tâmaras, fonte importante de alimento e comércio, ficaram desnudas, com suas folhas arrancadas pela violência da tempestade. Nas cidades, o granizo quebrou telhas de barro, destruiu tendas de mercadores e forçou toda a população a buscar abrigo onde pudesse encontrar. O barulho das pedras de gelo batendo contra telhados, muros e pavimentos criava uma cacofonia que abafava até mesmo os gritos de terror das pessoas. Os animais que haviam sobrevivido à praga anterior e estavam pastando nos campos foram mortos pelo granizo. Ovelhas, cabras e gado que pertenciam aos egípcios caíram fulminados pelas pedras de gelo. Era uma cena de destruição absoluta, como se a própria natureza tivesse declarado guerra contra a terra do Nilo. Mas o mais impressionante de tudo era que na terra de Gósen, onde viviam os hebreus, nenhuma pedra de granizo caía. Era possível ver a linha divisória. De um lado, a devastação completa com granizo e raios. Do outro, céu claro e paz absoluta. Famílias hebreias ficavam em suas portas, observando. A tempestade destruir as propriedades egípcias que ficavam a poucos metros de distância, enquanto sobre suas cabeças o sol brilhava serenamente. Esta separação sobrenatural era tão evidente que até mesmo Ramessés não pôde ignorá-la. Pela primeira vez, o faraó enviou mensageiros chamando Moisés com urgência. Quando o profeta chegou ao palácio, encontrou o rei do Egito numa posição que ninguém jamais havia visto, humilhado pela força de elementos que ele não podia controlar. Pequei. Desta vez, admitiu Ramessés, suas palavras saindo como se cada uma fosse arrancada de sua garganta com fórceps. O Senhor é justo, e eu e o meu povo somos ímpios. Roguem ao Senhor, pois já bastam estes trovões de Deus e a saraiva. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Moisés olhou nos olhos do homem que se considerava um Deus e viu pela primeira vez medo genuíno. Assim que eu sair da cidade, respondeu ele, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. E assim aconteceu. No momento em que Moisés saiu dos portões da cidade e ergueu as mãos para o céu, a tempestade parou instantaneamente. O granizo cessou de cair, os raios se extinguiram, as nuvens se dispersaram, e o sol voltou a brilhar sobre um Egito devastado.
Mas quando Ramessés viu que a tempestade havia parado, quando olhou para os campos destruídos e percebeu que o perigo imediato havia passado, seu coração se endureceu novamente como pedra fria. Era como se a humildade que havia mostrado fosse apenas uma máscara que ele usava durante o desespero. E enquanto os egípcios saíam de seus esconderijos para avaliar os danos, uma brisa diferente começou a soprar sobre a terra arrasada. Nos dias que se seguiram à tempestade de granizo, enquanto os egípcios tentavam reconstruir suas vidas em meio aos destroços, uma pequena esperança brotou entre as ruínas. O trigo e o centeio, que ainda não haviam amadurecido completamente durante a saraiva, tinham sobrevivido. Eram brotos verdes e tenros que representavam a única chance de evitar uma fome generalizada no Egito. Os agricultores trabalhavam dia e noite, cuidando dessas plantas jovens como se fossem filhos recém-nascidos. Regavam com água preciosa carregada em jarros desde poços distantes, protegiam os brotos do sol escaldante com esteiras de palha e oravam aos seus deuses para que nenhuma nova catástrofe destruísse essa última. Esperança de colheita. Mas Moisés e Arão apareceram mais uma vez diante de Ramessés, trazendo uma mensagem que faria o faraó tremer até os ossos. Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos sobre o teu território. Gafanhotos. A palavra ecoou pelos corredores do palácio como uma sentença de morte. Até mesmo os conselheiros mais leais de Ramessés empalideceram. Todos conheciam as histórias ancestrais sobre enxames de gafanhotos, que ocasionalmente varriam regiões inteiras, deixando para trás apenas devastação e fome. Eles cobrirão a face da terra, continuou Moisés, de modo que ninguém poderá vê-la, e comerão o restante do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Os próprios ministros de Ramessés, pela primeira vez, ousaram contradizer seu rei divino. Até quando este homem nos será por laço? Sussurraram entre si, alto o suficiente para que o faraó ouvisse. Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Você sabia que enxames de gafanhotos podem conter bilhões de insetos e viajar centenas de quilômetros por dia? Um enxame grande pode consumir a mesma quantidade de comida que 35.000 pessoas em um único dia, deixando campos inteiros completamente pelados. Pela primeira vez, Ramessés hesitou. Chamou Moisés e Arão de volta e com relutância disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? Era uma tentativa de negociação. Moisés respondeu sem hesitar: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. O rosto de Ramessés se contorceu de raiva. Uma festa religiosa no deserto era uma coisa. Permitir que toda a população escrava saísse do Egito era completamente diferente. Não será assim, gritou ele. Ide agora vós, os varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E ordenou que Moisés e Arão fossem expulsos de sua presença. Na manhã seguinte, um vento oriental começou a soprar sobre o Egito. Não era um vento comum. Era quente, seco, persistente, vindo diretamente do coração do deserto árabe. Durante todo o dia e toda a noite, esse vento soprou sem parar, carregando consigo um som estranho, como um murmúrio distante que crescia constantemente. Quando o sol nasceu no dia seguinte, o horizonte oriental estava escuro. Mas não era escuridão de nuvens, era uma nuvem viva, pulsante, que se movia contra o vento. Era um enxame de gafanhotos tão denso que bloqueava a luz solar, criando uma eclipse artificial que se estendia por todo o céu.
O som era ensurdecedor. Bilhões de asas batendo em uníssono criavam um zumbido que fazia a terra tremer. Era como se o próprio ar tivesse se tornado sólido, vibrando com a energia de trilhões de insetos famintos. Quando os gafanhotos pousaram, cobrindo cada centímetro de terra egípcia, começou uma destruição que superava qualquer pesadelo. Eles devoraram não apenas as plantas que haviam sobrevivido ao granizo, mas também cascas de árvores, madeiras de portas e janelas, tecidos, qualquer coisa que tivesse origem orgânica. Os campos de trigo e centeio, a última esperança do Egito, desapareceram em questão de horas. Era como assistir décadas de trabalho agrícola sendo consumidas numa manhã. Árvores centenárias ficaram esqueletos desnudos, com seus galhos nus apontando para o céu como dedos acusadores. Nas cidades, os gafanhotos entravam nas casas através de janelas e portas, devorando reservas de grãos, tecidos, papiros, tudo o que encontrassem. Famílias inteiras se trancavam em quartos, ouvindo o som aterrorizante dos insetos, consumindo suas posses do lado de fora. Era impossível caminhar pelas ruas sem pisar em gafanhotos. Eles cobriam o chão numa camada tão espessa que chegava até os joelhos. O ar estava tão cheio deles que respirar se tornava difícil. Era como se todo o Egito tivesse sido envolvido numa tempestade viva de destruição. Mas, novamente, na terra de Gósen, nenhum único gafanhoto pousou. Hebreus e egípcios observavam lado a lado enquanto a devastação consumia as propriedades egípcias, mas passava completamente ao largo das terras israelitas. Ramessés, vendo seu reino sendo literalmente devorado diante de seus olhos, chamou Moisés e Arão com urgência. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, admitiu, sua voz quebrada pelo desespero. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, para que tire de mim somente esta morte. Moisés orou, e um vento ocidental forte levou todos os gafanhotos para o Mar Vermelho. Nem um único inseto permaneceu em território egípcio. Mas quando Ramessés viu a devastação completa que eles haviam deixado para trás, quando percebeu que seu reino estava arruinado, mas o perigo imediato havia passado, seu coração se endureceu mais uma vez. E enquanto o vento carregava os últimos gafanhotos para o mar, uma escuridão diferente, mais profunda que qualquer noite, começou a se aproximar do horizonte. Após a escuridão de 3 dias que envolveu todo o Egito como um manto de veludo negro impenetrável, após a 10ª e mais terrível praga que levou todos os primogênitos egípcios numa única noite de lamento, o impossível finalmente aconteceu. Ramessés, com o coração despedaçado pela morte de seu próprio filho, ordenou que os hebreus deixassem o Egito imediatamente. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, gritou ele no meio da madrugada, sua voz ecoando pelos corredores do palácio como o rugido de um leão ferido. Ide, servi ao Senhor como tendes dito, levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, e ide embora. Era o fim de 430 anos de escravidão. 600.000 homens hebreus, além de mulheres e crianças, além de uma multidão mista de egípcios que haviam se convencido do poder do Deus de Israel, saíram do Egito naquele dia, carregando o ouro e a prata, que os próprios egípcios lhes deram como pagamento pelos séculos de trabalho forçado. Mas a liberdade durou pouco. 3 dias depois, quando Ramessés se recuperou do choque da perda e viu a magnitude econômica do que havia feito, seu coração se encheu de arrependimento. Que é isto que fizemos, deixando ir Israel, para que não nos sirva? Perguntou a seus generais. E assim, o faraó preparou seus carros de guerra. 600 carros escolhidos, conduzidos pelos melhores guerreiros do Egito, além de todos os carros do Egito, com seus respectivos capitães. Era a maior força militar
que o império já havia mobilizado para uma única operação. Enquanto isso, os hebreus caminhavam pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Moisés os havia conduzido não pelo caminho mais curto, através da terra dos filisteus, mas por uma rota que parecia os levar diretamente para uma armadilha. Quando chegaram às margens do Mar Vermelho, próximo a Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, defronte de Baal-Zefon, os hebreus se encontraram numa situação aparentemente impossível. À frente deles, águas profundas que se estendiam até o horizonte. Atrás, as montanhas rochosas do deserto, e ao longe, uma nuvem de poeira que crescia rapidamente, os carros de guerra de Ramessés se aproximando. Você sabia que o Mar Vermelho, nessa região, tem profundidade de mais de 200 metros? Para os hebreus, que não eram um povo marítimo, aquelas águas representavam uma barreira tão intransponível quanto uma muralha de pedra. Por que nos tiraste do Egito para morrermos no deserto? Gritaram os israelitas para Moisés. Não te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O pânico se espalhava pelo acampamento como fogo em palha seca. Crianças choravam nos braços de suas mães. Homens olhavam desesperadamente para as águas, procurando alguma rota de escape. Anciãos murmuravam que talvez tivessem sido enganados sobre este Deus que prometera libertação. Foi então que Moisés, olhando para o mar, que bloqueava o caminho e ouvindo os gritos de desespero de seu povo, levantou as mãos para o céu e clamou ao Senhor. A resposta veio como uma voz que fazia o ar vibrar. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Com fé que desafiava toda a lógica humana, Moisés caminhou até a beira das águas. Sob os olhares de centenas de milhares de pessoas, ele ergueu seu cajado de pastor e o estendeu sobre o mar vermelho. O que aconteceu a seguir desafia qualquer descrição adequada. Um vento oriental forte, sobrenatural em sua intensidade, começou a soprar sobre as águas. Mas este vento não apenas agitava a superfície. Ele literalmente empurrava a água, dividindo-a como se fosse uma cortina líquida sendo aberta por mãos invisíveis. Lentamente, majestosamente, as águas se separaram. Do lado direito e do lado esquerdo, muralhas de água se ergueram, mantendo-se em pé por puro poder divino. Entre elas, o leito do mar apareceu, seco como o chão de uma casa, oferecendo um caminho que se estendia de uma margem à outra. Era um espetáculo que deixou 600.000 homens em silêncio absoluto. Crianças pararam de chorar, guerreiros baixaram suas espadas, e até mesmo os animais ficaram quietos diante da magnitude do milagre. As muralhas de água brilhavam sob o sol como paredes de cristal azul esverdeado, e peixes podiam ser vistos nadando nessas paredes verticais impossíveis. Moisés foi o primeiro a pisar no chão seco do mar. Não temais, gritou ele para seu povo, ficai parados e vede a salvação do Senhor. E então, como um pastor conduzindo seu rebanho, ele começou a caminhar pelo meio do mar dividido. Um por um, família por família, tribo por tribo, os hebreus entraram no caminho impossível. 600.000 homens, suas esposas, seus filhos, seus rebanhos, todos caminhando entre muralhas de água que se mantinham firmes como montanhas líquidas. O som de milhões, de pés sobre o chão seco do mar, criava um eco surreal que reverberava entre as paredes aquáticas. Quando os carros de Ramsés chegaram à margem e viram o que estava acontecendo, até mesmo os soldados egípcios mais corajosos hesitaram. Mas o faraó, cego de raiva e orgulho ferido, ordenou que seus carros entrassem no mar dividido em perseguição aos escravos fugitivos.
E assim, 600 carros de guerra egípcios, com seus cavalos e guerreiros, entraram no caminho entre as águas. Mas, quando estavam no meio do mar, quando não havia como voltar atrás, nem avançar rapidamente, Moisés, mais uma vez, ergueu seu cajado sobre as águas. As muralhas que haviam permanecido firmes durante horas começaram a tremer, a oscilar, a se inclinar uma em direção à outra. Ramsés, vendo o que estava prestes a acontecer, gritou ordens desesperadas para seus condutores virarem os carros, mas era tarde demais. Com um rugido que fez a terra tremer, as águas voltaram ao seu lugar natural. A última visão que os hebreus tiveram do exército egípcio foram os carros dourados, desaparecendo sob as ondas que se fechavam como punhos gigantescos de água. Naquele dia, Israel viu o grande poder que o Senhor operara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. E enquanto as ondas do Mar Vermelho voltavam a brilhar pacificamente sob o sol poente, carregando apenas pedaços de madeira dourada como lembrança do que ali acontecera, um povo liberto olhou para o horizonte da terra prometida e soube que havia presenciado o maior milagre da história humana. Se você acordou agora, me conte nos comentários qual foi o sonho que você teve. Afinal, sonhos também fazem parte da nossa história. Assim, fechamos esta noite sagrada, deixando você entregue ao descanso. Quem sabe nos sonhos, José, Esther ou Davi não venham lhe contar um segredo guardado há milênios? Boa noite, viajante da palavra.